Olá, pessoal. Eu quero lhes falar sobre a minha primeira experiência com uma disciplina que dentro dela nós tivemos a disciplina de redação científica. Era uma disciplina de sistemática animal, coisa de biologia, e o professor era editor da revista do Museu de Zoologia, aqui do estado de São Paulo, que fica lá no Ipiranga, na cidade de São Paulo. Ele era professor de lá e ele dava essa disciplina e ele cuidava das publicações, né, desse museu. E ele gostava muito, ele era editor, gostava disso e tal. E ele incluía isso na aula. Então, o que ele fez? Na aula prática, ele pegou um grupo de animais, que era o grupo que ele trabalhava. Eram cerambicídeos. É o professor Birajara Martins, que é da área biológica e trabalha nesse setor, conhece muito bem quem é. Um cara muito referenciado. Com boas referências. Ele pegou, então, um grupo disso daí, né? E dos animaizinhos mortos, já de coleção, né? Coleção que você tem no museu e tal. Não coleções do museu, tinha coleções alternativas didáticas, tá? Para usar em sala de aula. Ele trazia para a gente, então cada grupo pegou uma caixinha com os animais ali, e nós tínhamos que examinar as características morfológicas daqueles indivíduos e estabelecer uma relação de parentesco entre eles. Como eram animais diferentes em cada caixa, em cada grupo ia dar um resultado. Não é possível. Só que aí nós tínhamos que fazer um artigo científico na área de sistemática vegetal. Era em português, ok, mas com todo o formato, né? Um artigo científico, onde nós iríamos mostrar por que aqueles parentescos que nós estamos propondo, né, deveriam ser aceitos, seriam válidos, que é o que se faz nessa área. Não é? Então não é só mostrar, esse bicho é assim, esse é assim. Não, não. Quando se fala em sistemática, ele está tentando entender essas relações, agrupar em coisas diferentes. Na filogenia você vai entender toda a evolução desse processo. Mas era isso daí. Na época a filogenia nem estava aqui no Brasil da forma como chegou na década de 80, principalmente, década de 80 principalmente, né? Que ela chegou aqui no Brasil. Isso daí estava no começo, muito no começo. Então, veja, nós pegamos aquele material, tivemos que ver como que ia fazer, desenhar cada indivíduo daquele, tem câmera clara, que você olha por meio de lentes, projeta a imagem no papel, daí você desenha pela câmera, você desenha com a mão, né? Aquilo, você vê a imagem lá e vai traçando um lápis em cima daquilo. Depois, com cuidado, você pega um nanquim e passa por cima daquele lápis, deixa tudo certinho, né? Ou às vezes fazer direto com o nanquim. E o desenho fica muito bom. Você fala, nossa, não acredito que eu fiz isso. Porque você está praticamente desenhando por cima do que está projetado ali. Então é mais fácil, evidentemente. E desses desenhos a gente vai usar nesse trabalho, né, que era para fazer, esse artigo científico, nós vamos usar para mostrar por que é semelhante, não é? Por que nós agrupamos esses três, separados daqueles outros três, ou seja, ver diferenças e similaridades entre eles. E esse era o trabalho. Esse professor, ele não só ensinou várias coisas, discutiu, deu uma aula das estruturas do trabalho, coisa e tal, né? Não lembro exatamente os conteúdos, né? Mas foi um estímulo, inclusive, para eu comprar um primeiro livro de redação científica. Mais para frente eu falo dele, né? Que foram 2 livros que eu li na íntegra sobre redação científica, tá? Um foi esse primeiro, né? E um outro que eu li numa viagem que eu estava no Canadá, e ao longo da viagem interna lá, eu fui lendo o livro, e é um livro muito bom, depois eu falo para vocês também em algum momento, ok? Esses dois, o resto você dá uma olhadinha aqui, outra ali, você encontra, vai ficando experiente na área, você vai achando muita besteira, você fala, meu Deus do céu, né? Mas você pega um pedacinho aqui e tal. Mas o meu caminho não foi montar um quebra-cabeça, né? A partir do que eu fui lendo. Não foi não. O meu caminho foi diferente. Foi da ciência dizer como deve ser a redação científica. Porque se não for, tem erro. Então não tem saída. Foi esse o caminho. Da ciência eu construir a redação científica. Tá? Quando você vai em boas revistas, você encontra aquilo lá. Porque o que o cientista faz? Né? Os que erram, qualquer dia eu falo desse método também com calma para vocês.
Mas, enfim, ele fazia uma coisa que me chamou muito a atenção. Como o editor não tinha muita coisa para fazer, ele tinha que ver se cientificamente era válido, se as literaturas tinham bom suporte e tal, e se estava bem escrito. E o bem escrito era o quê? O bem escrito era você escrever dentro das regras da iniciação da redação. Então, eu quero o quê? Por exemplo, o texto tem que ser o mais objetivo possível, né? Menos subjetivo. O texto tem que usar o mínimo de palavras possível, sem estragar o sentido. O texto tem que ser objetivo no sentido não de síntese, mas no sentido de usar palavras que não dá dúvida de interpretação, é nesse sentido, né? Enfim, algumas características ali que são importantes. Naquela época eles falavam, escrevendo no pessoal, coisa e tal. Depois eu fui vendo que isso era besteira, mas bem depois. Então, ele passava algumas coisas. E o que mais ele corrigia era o excesso de palavras, que é o que você mais erra, geralmente. Lógico que tinha umas coisas que não tinham sentido, mas fora isso, né, era o excesso de palavras. E ele sempre brincava, ele tinha um lápis de cor, lápis colorido, né, que era um lápis vermelho. Então eu escrevia em vermelho. Né, e um lápis todo vermelho. Ele falava, lá, vou passar o lápis vermelho aí. Pá, 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 pá. E ele ia riscando, tudo isso daqui, você pode, essas 10 palavras, você pode substituir por 4, por 5, tá? Porque as pessoas são prolixas. E prolixidade sempre foi uma das coisas que normalmente causa rejeição no projeto. Não é uma rejeição de falar, vou negar por causa disso, mas o indivíduo começa a não gostar do trabalho e ele começa a pensar, esse indivíduo não tem boa experiência em revista de alto nível. Porque normalmente nas revistas de alto nível as coisas são mais sintéticas. Talvez hoje seja um pouquinho menos sintético, mas assim mesmo muito mais sintético do que dos textos das revistas mais fracas, que lá o indivíduo escreve o que quiser e vai ficando. Então, naquela época tinha uma razão para isso, que era a razão da impressão, que era muito cara. Hoje, que a questão de se fazer textos digitais, né, na internet, vão ficar na internet, sistema de computação, então esse aspecto desaparece um pouco. Embora não possa ser muito longo, senão ele não vai ser lido. Então, não dá para fugir muito, né? E isso era uma coisa que ele falava para a gente. Esse é o que eu mais lembro dele falando, tá? Depois, quando eu fui coordenador de pós, eu chamei ele vinha dar aula no meu programa de pós também, conversei algumas vezes com ele, e ele era assim, muito objetivo. E ele usava a aula para isso, tá? Ninguém saiu de lá com publicação, porque o que nós fazíamos era uma simulação. Aquele grupo já estava classificado. Ele misturava a coisa só para a gente fazer uma reclassificação, mas a classificação científica tinha que usar mais exemplares, talvez usar todos aqueles. Não, ele pôs um pouquinho em cada caixa. Só para o indivíduo treinar, fazer e entender como é a tarefa de um indivíduo que trabalha naquela área. Tá? Então, era uma coisa muito consciente. Ninguém estava preocupado em usar uma aula para produzir um artigo para o professor, para poder... Não é assim, né? E o professor, coitado, o professor, ele está lá tentando dar aula, mas não usando a situação para produzir artigos na classe, para depois virar coautor e aumentar a linha do currículo Lattes. Então temos que tomar muito cuidado com essa situação. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é ensinar coisas para o aluno. Se o aluno aprender, ele vai publicar bastante depois. E se você ensinou bem, ele vai publicar mais do que você, ou melhor do que você. Mais não importa, mas melhor do que você. Esse é o objetivo que você quer, criar alguém que seja melhor que você. E ele, alguém que seja melhor do que ele. E assim sucessivamente. Esse é um crescente. Mas às vezes não consegue. O que mais consegue é criar gente até abaixo de você, que é uma frustração, né? E alguns escapam e ficam melhor. Né? Porque depende de uma série de contingências, não é uma coisa de uma mão só. Se fosse uma coisa de uma mão só era mais fácil, mas não é. Depende de uma série de questões, do momento que se está, né? De algumas escolhas que se fez no momento também. Depende da tua capacidade como professor e da capacidade do aluno como aluno. Então é um conjunto de coisas, tá? Então essa experiência foi muito rica. Ela, eu diria que foi a que mais me marcou nesse aspecto. Meu orientador já prezava muito pela redação.
Ele digitava muito bem, muito rápido. Meu sonho é digitar que nem ele, acho que eu consegui chegar nisso, né? E aprender a digitar rápido, sem olhar para o teclado, blá, 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 né? E ele escrevia bem. Ele escrevia bem, uma pessoa que era claro, objetivo e tal. A didática dele para falar não era tão boa, não é? Porque ele foi criado dentro de um outro idioma, ouvindo um outro idioma, japonês, né? Ouvia algumas coisas assim, então sempre teve dificuldade, trabalhava de dia e estudou à noite, então não foi uma coisa, né? Assim, mas ele tinha uma lógica ali muito boa, era difícil você achar uma incoerência ou um problema de argumentação no texto dele. E ele achava um monte no da gente. Felizmente, ele achava e falava e mostrava. E a Ana Lousa, às vezes, esquematizava. Por que isso daqui que você escreveu não tem sentido? Ele ia lá e pá, ele disseca o negócio e mostra. Isso foi um grande aprendizado com o meu orientador, que eu já comentei isso, né, de outras formas, mas quando eu falei dele. Mas o professor Birajara, ele trouxe isso para a gente. Então, veja, ele não estava com a disciplina dele de ação, não tinha. Tinha, talvez tivesse, talvez em alguma outra pós-graduação houvesse, mas não, ele estava dando aula da disciplina dele e fazia isso. Na graduação eu já fazia isso também, depois eu vou falar disso. O meu orientador já dava aula de metodologia e todo o processo de formação científica junto com o curso de fisiologia comparada que ele ministrava. Então você usa o curso para passar alguma outra coisa, que é importante para a formação do pensamento daqueles profissionais. Ah, mas ele não vai fazer ciência. Não tem problema. Mas se ele for um cientista, ele vai estar um passo além. Poucos conseguem entender isso. Eles acham que não, né? Não, o pensamento científico é mais amplo, tá? Isso tudo se depreende quando você vê professores fazendo isso dentro das suas disciplinas. Não precisa ser redação científica, pode ser um outro tema, mas temas mais gerais que o indivíduo sabe e que fica tranquilo que não vai perder conteúdo da disciplina, vai ganhar em aprendizagem para o aluno. É isso que tem que se perceber. Hoje parece que tudo está ali buscando conteúdo, 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 né? E no final das contas não sabemos direito o que fazer com esse conteúdo. Ok, gente? Era isso que eu queria falar para vocês nessa apresentação agora e vamos seguindo essa história aqui, que logo eu entro na minha atividade como professor, né, dentro da universidade, e aí outras questões mais macro, falar do início dos meus livros, dos meus cursos, a ideia do metodológico e tantas outras coisas que tem pela frente aí, ok? Meus tropeços e meus acertos. Felizmente teve acertos e felizmente teve tropeços que deu para a gente ultrapassar, beleza?